Muito bem, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. A palavra de hoje baseia-se no Salmo de número 35, que tem como tema perseguido e difamado injustamente. Este é um salmo de Davi. Enquanto Saul foi o inimigo de Davi, os nobres e tais como ele, que naquele tempo exerciam alguma autoridade, tinham furiosamente conspirado contra a vida de um homem inocente. Prosseguiram a induzir o povo a participar como eles, dos mais importantes aos mais humildes, a se voltarem contra o salmista em ódio implacável. Visto, porém, que ele sabia que a maioria deles era inconscientemente influenciada a tal atitude, movida pelo erro, pela insensatez, pela ignorância da verdadeira situação das coisas, ele só considera seus inimigos aqueles que, com deliberada malícia e impiedade, faziam tudo para agradar a Saul com o fim de granjear o seu favor. É contra eles que Davi invoca a vingança divina. Em primeira instância, uma vez que não tinha consciência de crime algum, ele alega sua inocência perante Deus. E em segundo lugar, uma vez que procuravam infligir imerecido castigo sobre ele, então ele implora a Deus por livramento. Depois de queixar-se da ímpia crueldade deles, ele invoca sobre eles o castigo que bem mereciam. Além do mais, ao confiar no favor divino, o qual fora pronunciado por Samuel e pela santa unção, ele aguardava um melhor resultado. Então, difunde por todo o salmo os testemunhos de sua gratidão. Finalmente, ele conclui o salmo dizendo que depois de ser libertado, celebrará os louvores de Deus durante toda a sua vida. Aprendemos neste salmo as seguintes lições. Primeiro, em situações similares, devemos apelar a Deus que venha em nosso auxílio e defenda a nossa causa. É importante saber dessa verdade e termos isso como proveitoso exemplo, pois Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não escapou da malícia dos homens maus, muito menos nós seremos livrados desses infortúnios. Portanto, não nos deve parecer surpreendente ou estranho que sejamos censurados e feridos por eles. Em segundo lugar, ainda que os caluniadores se ergam e nos estraçalhem, fazendo-nos em pedaços, nos acusando falsamente de crimes ou atos impróprios, não precisamos ficar perturbados, uma vez que Deus se manifesta advogando a nossa causa contra eles. Em terceiro lugar, o salmista usa uma forma que facilita o nosso entendimento quando pede a Deus para usar armas próprias do uso dos homens de guerra. Nos ensina com isso que o nosso Deus é aquele que guerreia as nossas guerras e nos faz entender que Deus, apenas com o sopro de sua boca, pode desbaratar todos os nossos inimigos. O modo de falar do salmista nos ensina que Deus é aquele que está sempre presente e pronto para nos defender, conforme o versículo 3 do Salmo. Quarto lugar, devemos orar para que Deus frustre os desígnios dos nossos inimigos e lhes retribua segundo os seus méritos, sendo eles inquietados pelo secreto impulso do anjo do Senhor, jamais desfrutem de sossego. Quinto lugar, Deus executa seus juízos pela instrumentalidade dos anjos maus e réprobos, mas dá aos anjos eleitos
a preeminência sobre eles. Por essa conta, só os anjos bons são corretamente denominados de principados. Efésios 3, versículo 10, Colossenses 1, versículo de número 16. Sabemos que ao diabo se lhes permite exercer domínio sobre os réprobos, e por isso lemos com frequência que um espírito maligno da parte de Deus apossou-se de Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Visto, porém, que se os demônios nunca executam a vontade de Deus, a menos que sejam compelidos a fazê-la quando Deus quer servir-se deles, as Sagradas Escrituras declaram que os anjos santos e eleitos são, em um sentido muitíssimo proeminente, os servos de Deus. Em sexto lugar, a única condição para que invoquemos a intervenção de Deus contra os nossos inimigos seja o endosso e o testemunho de uma sã consciência, assim como fizera Davi. Ele foi um homem perseguido injustamente, foi difamado publicamente, e o que mais nos impressiona é o fato de muitos terem engrossado as fileiras da perseguição e da difamação, sem serem devidamente conhecedores das causas ou procedências das perseguições e difamações. Quantas vezes você engrossou fileiras de perseguidores e difamadores de pessoas que andam no temor de Deus, que se doam para fazer a vontade dele dia após dia? É imprescindível e necessário fazer uma reflexão e buscar de Deus o entendimento para que não estejamos inseridos no grupo daqueles que agem traiçoeiramente, até mesmo com falta de conhecimento de causa. Que Deus nos ajude e nos faça prosseguir no propósito de fazermos a vontade dele, porém cientes de que estamos expostos às perseguições e às difamações injustas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se no nosso canal, nos ajudando a difundir a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o propósito de Deus para as nossas vidas. E muito obrigado e até a próxima oportunidade.